Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa pedra de granito que eu escolhi para colocar aqui na bancada da cozinha, o granito branco Ceará. Bom, a história aqui de eu chegar nessa escolha, né, foi a seguinte: eu queria muito uma bancada mais clara na cozinha, né? Acho que muita gente aí tem essa vontade e muita gente aí, assim como eu, tinha medo, né, de colocar uma pedra mais clara e ficar com aquelas manchas, a mancha de água, mancha de detergente, mancha de alguma coisa que colorida, né, que caísse ali em cima da bancada, em cima da pedra. Então, o que eu fiz? Na época que eu precisei escolher qual que seria a pedra que eu fosse colocar aqui, eu fui para a internet, fui pesquisar a respeito das pedras brancas. Tem um vídeo no YouTube da Patrícia, que é do canal Doma Arquitetura, não sei se vocês conhecem. Eu vou deixar o link na descrição, que eu achei bem interessante. Ela faz um comparativo, ela faz um teste com algumas pedras. E ela põe beterraba, limão, vinho, maquiagem. E aí ela deixa um tempo e depois ela vê como é que foi o comportamento ali daquelas pedras. Então, ela tem nessas pedras, ela tem o mármore, tem um tipo lá de granito, que é, se não me engano, é o granito branco siena, e tem também aquele silestone, que é aquele quartzo, né? Que dizem que é o mais resistente de todos. Então, ela faz o teste lá e todas as pedras, elas ficam manchadas, com exceção desse quartzo. Aí eu assisti o vídeo, né, pesquisando na internet, eu já sabia que mármore era muito poroso, que não ia dar certo para eu colocar na cozinha, nem tampouco no banheiro. Já tive bancadas de mármore branco no banheiro, e porque, assim, na verdade é uma pedra barata, né? E por ela ser muito porosa, então, ela absorve muita umidade e fica muito feia. Então, o mármore eu já tinha descartado. E aí, quando eu vi esse teste, eu pensei no quartzo. E fui procurar, saí à procura do silestone, vi que tem assim cores, né, muito bonitas, e não é um branco só branco, é um branco até imitando o granito, ou imitando o mármore, mas assim, um absurdo de preço, né? O preço assim muito elevado, não dava para mim. Tanto que vocês podem observar que a minha cozinha, ela é praticamente toda revestida de granito, né? Então, tinha que ser uma coisa boa, mas também num preço razoável. Não quer dizer com isso que esse granito aqui seja barato, ele não é. Dos granitos brancos, eu acho que esse daqui é o mais caro de todos. Eu fiz, bom, eu estava contando a história que então eu saí primeiro procurando o quartzo, e aí eu descartei por conta do valor. E aí eu voltei para a internet e fui pesquisar sobre tipos de granitos brancos. E aí eu vi que tinha uma porção, porque os mais conhecidos e que eu já tinha ouvido falar eram o granito branco Siena, o granito branco Itaúnas e o granito branco Dallas. Nessa minha pesquisa, eu ainda descobri o granito branco Ceará, eu descobri o granito branco Polar, o granito branco Fortaleza, e tem mais alguns, Marfim, se não me engano. E aí, o que eu fiz? Eu fiz ali uma relação, peguei um rascunho ali e anotei todos os tipos de granito. Aí, em seguida, na própria internet, eu fui fazer uma pesquisa sobre cada um dos granitos especificamente para a bancada de cozinha. E aí eu tentei assistir os vídeos mais amadores possíveis. Amadores assim, tipo o meu, né? Que estou aqui em casa, que pus o granito na minha casa, que estou falando sobre ele, estou mostrando aqui o que acontece, estou falando bem, estou falando mal, estou dando minha opinião, meu depoimento.
Então, o que eu queria ver era isso. Então, comecei a pesquisar. E se vocês forem para a internet e forem procurar esse tipo de vídeo, por exemplo, do granito branco siena, vocês vão ver que todas as pessoas que colocam bancada de granito branco siena, elas falam que mancham. E elas mostram as manchas, né? Lá perto ali da pia, onde você coloca o detergente, tá lá manchado. Por quê? Porque o detergente, ele vaza, né? Ele escorre e o granito vai e absorve aquele detergente. Aquilo ali, ele não é água, aquilo ali não seca. Sempre fica alguma gordurinha ali que vai ficar dentro da pedra. Então, fica manchado, né? Bebida, alguma coisa colorida, um suco de uva, qualquer coisa, é a mesma coisa, entra dentro da pedra, porque o granito branco siena é uma pedra mais porosa, então ela absorve tudo. E se vocês olharem lá esse vídeo da Doma Arquitetura, ela mostra que mesmo a pedra impermeabilizada, acontece isso. A impermeabilização não consegue vedar tudo. Ele sempre acaba absorvendo alguma coisa. Bom, então o que eu fiz? Com essa lista dos granitos que eu tinha em mãos, eu ia pesquisando um por um na internet e ia riscando. Então, fiz isso com o granito branco siena, com o granito branco Itaúnas e o granito branco Dallas. Os três eu achei vídeos na internet, vídeos amadores, e que falavam que o granito manchava. E do branco Ceará, eu não vi nada, não vi nenhum vídeo. Mas eu vi na internet que falava que ele era um granito pouco poroso, ele tinha pouca absorção de água. Então, esse granito ele já me interessou. E eu comecei a colocar imagens do granito branco Ceará na internet para poder ver qual que era o jeito dele. E me agradou mais ainda porque na pigmentação ele tem assim um fundo branco e ele tem pontinhos assim bem cinzas, de várias tonalidades de cinza e preto. Então assim, ele não, porque tem outros granitos que falam que é branco, mas tem, por exemplo, o bege no meio. E o bege para mim já não combinava muito com a minha decoração, porque o meu piso é um piso que imita cimento queimado, que puxa para o cinza. Então já começa a não bater. Quando eu vi o branco Ceará e que eu vi que ele não tinha o bege na composição, ele tinha só o cinza, o preto e o branco, aí eu já me interessei mais ainda. Então tá, eu lembro que eu fiquei entre o branco Ceará e, se não me engano, o branco Polar, que são muito parecidos os dois. Aí veio o próximo passo. Eu comecei a ligar para marmorarias procurando este granito específico. Então, esses dois, né, se não me engano, que são muito parecidos. E aí, eu cheguei à conclusão, eu percebi que era difícil encontrar essas pedras na marmoraria. E por que é difícil? Porque, de fato, são pedras caras, são pedras bem mais caras do que aqueles outros brancos que eu já falei com vocês, aqueles três. Então, não era toda marmoraria assim, mais popular que você encontra esse tipo de pedra. Eu fui encontrar em duas marmorarias aqui de Belo Horizonte. E essas duas marmorarias, que foram indicadas aqui pela minha arquiteta e pelo engenheiro, duas marmorarias de referência, mas duas marmorarias que só trabalham com pedras de valor mais elevado, né? E aí eu marquei uma visita e eu fui lá olhar. E aí eu já aproveitei quando eu fui olhar, porque isso é uma coisa, gente, que eu acho importante quando a gente vai escolher uma pedra. A gente olhar qual é a placa, porque o branco Ceará, na marmoraria que eu fui, pelo menos, e que eu encomendei a minha bancada, eles tinham, digamos, eles tinham 2 lotes da mesma pedra, do branco Ceará. E aí eu fui lá e olhei os 2 lotes. E por incrível que pareça, a pigmentação era diferente nos 2 lotes.
Um dos lotes eu não gostei tanto. O outro lote, que foi esse aqui, que eu encomendei aqui para casa, eu achei que ele é assim, que a pigmentação era muito mais bem distribuída, a tonalidade, o jeito. Eu olhei a placa assim e eu apaixonei pela placa. E aí levei uma amostra dos porcelanatos, que no caso iam bater, né, em algum momento encostar ali junto da pedra para ver se combinava, e combinou perfeitamente, né? Um deles era do piso e o outro era um porcelanato estampado que eu tenho aqui em cima, atrás da coifa, também em tom de cinza. E, e aí assim combinou muito bem. E aí a vendedora, então, fez o quê? Me mostrou as placas, né? E já reservou, colocou meu nome nas placas, reservando elas para mim. Então, eu ia ter aqui em casa a pedra, né? Que eu vi na loja que eu escolhi. Outra coisa também interessante é que uma das placas que eu vi tinha uma mancha muito grande, branca, assim, no centro dela. E aí também aquilo, se aquela mancha branca ficasse no meio da minha bancada, ia ficar muito feio, né? Eu acho que não ia ficar bonito. Aí eu também combinei lá na marmoraria que na hora que eles fossem paginar o corte, né, daquela pedra, para eles colocarem, por exemplo, naquela parte branca lá, o recorte de uma cuba, por exemplo, né, para que aquela mancha não ficasse ali no meio da minha bancada ou aqui no meio da parede, porque eu acho que não ia ficar uma coisa muito bonita, né? Então eu consegui fazer isso. Agora vamos lá falar de custo, né? Um pouquinho, que eu pulei essa parte. Se lá aqueles 3 granitos que eu falei anteriormente, eles hoje eu não sei quanto que custa, mas, por exemplo, na época custavam X reais. Este granito aqui custava o dobro do preço, custava 2x, de fato. Era bem mais caro. Se não me engano, na época, foi em 2019 que eu fiz aqui, foi início de 2019, está fazendo 2 anos, né? Eu devo ter pago R$ 470 o metro quadrado do granito, deste granito. Eu estou falando também tudo aqui em Belo Horizonte, porque eu acho que isso muda muito de região para região, né? Porque eu não sei de onde que é extraído, eu não sei aonde que esse granito é encontrado. Então, estou dando aí uma noção, né, para vocês. Não sei em valores atuais quanto seria, mas o granito seria R$ 470, que foi que eu paguei um metro. O Silestone, que eu olhei na mesma época, né, já custaria 870 o metro quadrado. Então, por isso que eu decidi colocar esse granito aqui. Bom, contei a história, comprei, então, mandei fazer tudo. O que eu tô achando desse granito? E outra coisa é o seguinte, né? Eu acho que tem que impermeabilizar, não tem que falar em não impermeabilizar, né? Isso aí eu acho que é um serviço que tem que ser feito e acho até que é em qualquer pedra que você coloca na sua cozinha, seja branca, seja preta, seja vermelha, verde, qualquer cor, né? Eu acho que tem que impermeabilizar mesmo, que é um cuidado que você tem ali com a pedra. A impermeabilização, na loja, me falaram para fazer todo ano. E me falaram que eu não precisava chamar ninguém lá da marmoraria para fazer, que eu mesmo poderia fazer comprando um produto no Leroy Merlin, por exemplo, e passando com um rolinho. Aí eu pensei em fazer isso, mas acabou que eu esqueci. Então, essa bancada tem 2 anos de uso e só foi impermeabilizada quando foi instalada. Então, tá precisando impermeabilizar, mas não parece que tá precisando, né? De fato, dura bastante. Como que é meu uso aqui? Quais são os meus cuidados, né? O cuidado que eu tenho, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter por qualquer pedra, de novo eu repito, né? Eu acho que a gente não deve cortar nada em cima da pedra. Então, por exemplo, cortar um limão, uma laranja, alguma coisa ácida, não vou cortar aqui direto em cima da pedra. Eu acho que usar uma
tábua, né, de corte, é o ideal para você preparar qualquer alimento. Acho até mais higiênico, né? Porque apesar de você limpar sempre sua pedra, na hora de fazer o corte, você não sabe se isso aqui está limpo ou não. Então, cortar sempre as coisas em cima de uma tábua. Outra coisa, eu tiro alguma coisa do forno, alguma coisa quente, eu tenho o hábito de também pegar uma tábua e colocar uma panela quente ou pegar uma assadeira, qualquer coisa assim, e colocar em cima da tábua. Se eu colocar uma panela quente aqui, vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer nada, não vai manchar nem nada. Esse granito é super resistente, ele não vai sentir. Mas eu entendo que o calor não é bom para a impermeabilização. Você acaba reduzindo o tempo útil, né, da impermeabilização. Então, eu evito de fazer isso para poder ter mais durabilidade, né? Poder o meu granito aqui durar mais tempo, mais bonito. Outra coisa, limpeza. Eu limpo aqui com um desengordurante normal de cozinha. Às vezes eu passo multiuso. E hoje em dia, que acho que todo mundo tem em casa, o álcool 70, né? Também eu costumo passar aqui, normal. Sobre manchas, não tem mancha nenhuma aqui, não fica mancha. Em volta da pia, eu tenho aquela área molhada lá no fundo, que é onde eu coloco o meu escorredor, né? Lavo o louça todo dia, aquilo enche de água. O que eu costumo fazer sempre que eu vou guardar a louça, eu acabo tirando o escorredor e eu passo um rodinho para poder tirar a água que fica ali parada, se fica alguma água parada ali. Que eu acho que é um procedimento normal que a gente tem que fazer também com qualquer pedra, porque se você não tira a água que está parada, aquela água ali acaba apodrecendo, né? E acaba até ficando com um cheiro ruim na sua cozinha. Então, vou ali e puxo a água. A água, ela fica toda em cima da pedra. A pedra não absorve a água, não absorve nada. É diferente de um granito branco siena, que ele absorve ele não absorve. Ele é bastante duro e resistente. Aí eu tô mexendo, por exemplo, com um tempero colorido, né? Um açafrão, uma cúrcuma, uma páprica defumada, né? Que aqui a gente está sempre preparando a comida aqui. Bom, é óbvio que aquilo ali acaba caindo mesmo na pedra. Aquilo ali vai espalhando e tal. De forma alguma aquilo mancha a pedra. Não mancha de jeito nenhum. Claro que eu também não deixo aquela páprica, aquele açafrão, aquilo ali ficar uma semana aqui em cima, né? Eu limpo minha cozinha toda vez depois do almoço, né? Então, a primeira coisa que eu faço é passar um pano na bancada. Mas nem ameaça de manchar alguma coisa. Com relação a vinho, suco de uva, essas coisas assim, cai, porque a gente está aqui na bancada mesmo, é aqui onde eu recebo as visitas e não sei o que. Aquilo ali caiu, uma gota ficou, não sei o que. Depois que as visitas vão embora, que você recolhe a louça e tal, você limpa, passa um pano, tá novo, não absorve nada. Esse granito, ele é muito duro. Inclusive, uma coisa só, a gente não acha muita coisa sobre ele na internet, não tem, as pessoas não falam sobre esse granito. Eu não sei se é porque é difícil de encontrar ou se porque o custo, né, é elevado. Mas eu achei um vídeo de uma arquiteta falando fazendo comparação sobre mármores, granitos e tal, e ela fala assim muito rapidamente sobre o granito branco Ceará. Inclusive, ela nem tem uma amostra, me parece que ela não usa nos projetos dela, mas ela comenta isso, que é um granito que é duro, que é pouco poroso, que não absorve água e que por isso mesmo é muito caro. E aí ela passa para frente. Eu vou deixar também esse link aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês verem esse pedacinho aí que ela comenta.
E assim, tentem pesquisar mais sobre ele, perguntem na marmoraria. Assim, se vocês quiserem ver mesmo, visitem, né, uma marmoraria que vocês descubram aí que tem a peça, peçam para ver. Se for o caso de eles cederem uma amostra, eu acho que vocês podiam conseguir, né, pegar uma amostrinha pequena, às vezes até eles cedem, não sei, e fazer o teste em casa, né? Façam o teste vocês mesmos. Eu estou muito satisfeita. Eu coloquei esse granito aqui na minha cozinha, na área de serviço e nos meus banheiros. E não tenho nenhuma reclamação a respeito. Estou muito satisfeita e não tenho mancha. Tá ótimo. E tenho quase 2 anos morando aqui e usando tudo, e várias pessoas usando, e às vezes com pouco cuidado, né? Que acontece mesmo, então é isso. Gente, se vocês gostaram aí do conteúdo, deem um like, por favor, porque ajuda a esse vídeo ir para mais pessoas, né? Se vocês gostaram aí, estão gostando do conteúdo, quiserem saber mais, se inscrevam no canal. Vou estar sempre aqui colocando vídeo novo. E se eu ainda não respondi tudo que vocês queriam saber sobre esse granito, me perguntem aí nos comentários, porque se eu souber, eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.